Este vídeo explora a história e os eventos monumentais que moldaram nosso mundo. É comum apreciar e aceitar as interpretações dos grandes escritores, estudiosos e arqueólogos sobre tais eventos como fatos verídicos. Momentos cruciais, como as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, assim como incidentes específicos ou pessoas que mudaram o curso da história, geralmente são retratados de maneiras similares, dependendo do cenário ou da abordagem pedagógica. Essa premissa não representa um problema ao estudarmos o passado e tentarmos aprender com ele, à medida que avançamos e evoluímos rumo ao futuro, neste nosso pequeno mundo. Mas, com o surgimento da internet, das mídias sociais, e mais recentemente, das tentativas de reescrever eventos históricos em nome de uma causa ou argumento específico, as informações podem ser desaprendidas, distorcidas ou até mesmo esquecidas. Com um fluxo infindável de fatos, histórias e conhecimento ao alcance de nossas mãos, devemos ter cautela ao tentar compreender de onde viemos e para onde estamos indo como espécie. Neste vídeo, investigaremos a teoria em curso de que os seres humanos não surgiram e evoluíram aqui na Terra, mas foram criados como uma espécie por uma raça alienígena que migrou para cá milhares de anos atrás. Será possível que uma civilização extraterrestre tenha sido a causa de nossa criação? Se sim, de onde viemos e como isso afeta nossa perspectiva e compreensão da história? Adentraremos nessa possibilidade intrigante de que nós mesmos sejamos os alienígenas. Como sempre, deixe suas mentes abertas, sentem-se confortavelmente e aproveitem. Mas, como sempre, vale a pena dar um passo atrás diante de uma afirmação tão massiva e tentar determinar onde reside a verdade e qual tração inicial ela obteve antes de explodir em nossas telas de televisão e periódicos científicos. O conceito de uma raça alienígena visitando nosso planeta antes da criação dos seres humanos é uma história ousada e ambiciosa. Porém, o comunicador científico e astrofísico Carl Sagan decidiu especular sobre o assunto ao lado de seu estimado colega Joseph Chokowski em 1966. Ambos os homens coescreveram o livro A Vida Inteligente no Universo, no qual afirmaram que uma descrição da morfologia de um ser não humano inteligente, um relato claro das realidades astronômicas que um povo primitivo não poderia adquirir por seus próprios esforços, ou uma apresentação transparente do propósito do contato, aumentaria a credibilidade da lenda. Sagan, que frequentou a Universidade de Chicago, obteve um bacharelado e mestrado em física em 1955 e 1956, respectivamente, além de um doutorado em astronomia e astrofísica em 1960. De 1960 a 1962, ele foi bolsista em astronomia na Universidade da Califórnia, Berkeley, e de 1962 a 1968, trabalhou na Universidade Harvard e no Observatório Astrofísico Smithsonian. Ele se tornou uma figura controversa entre as comunidades científica e religiosa por seus comentários e palestras teóricas. Mais uma das histórias discutidas e propostas por Sagan está relacionada à lenda de Owens, uma criatura mítica que teria surgido em Suma, a mais antiga civilização reconhecida na história. Suma é considerada uma região histórica significativa do sul da Mesopotâmia, onde a civilização suméria surgiu e floresceu pela primeira vez por volta de 4000 a.C., aproximadamente 6000 anos atrás. Owens era aparentemente uma entidade meio homem, meio peixe, que teria surgido das regiões remotas do Golfo Pérsico, que faziam fronteira com a Babilônia. Ele é descrito como tendo o corpo de um peixe extraordinariamente grande, com cabeças e pés humanos e de peixe. Desde o seu surgimento, Owens teria presenteado os sumérios mais antigos conhecidos com arte, escrita, conhecimento de construção e inteligência para criar leis entre sua população.
Sagan escreve que histórias como a lenda de Owens e representações, especialmente das primeiras civilizações na Terra, merecem estudos críticos muito mais aprofundados do que foram realizados até agora, levando em consideração a possibilidade de contato direto com uma civilização extraterrestre como uma das muitas interpretações alternativas. Essas interpretações incluem entidades semelhantes a alienígenas que regularmente observavam o progresso, a saúde e o bem-estar dos sumérios nesses primeiros anos. Esse grupo coletivo de criaturas era conhecido como Ep-Kalur e eram descritos como seres gigantescos com chifres, asas e uma variedade de superpoderes que controlavam todos os aspectos da Terra, do mar e da humanidade como um todo. Outro nome importante na hipótese dos antigos astronautas é o de Zacarias Sitchin. Nascido em uma família judia em Baku, capital do então Azerbaijão soviético, Sitchin cresceu na Palestina obrigatória, agora conhecida como Estado de Israel, antes de obter um diploma em economia pela Universidade de Londres. Após se mudar para a cidade de Nova York em 1952 e trabalhar como executivo em uma empresa de frete marítimo, o futuro autor conseguiu aprender sumério e cuneiforme, um antigo sistema de escrita usado para escrever várias línguas do Oriente Médio Antigo. Seu interesse pela arqueologia e mistérios antigos continuou, visitando e estudando locais históricos antes de direcionar sua atenção exclusivamente para a teoria da ancestralidade alienígena, bem como as origens da Terra. A compreensão de Sitchin sobre nossa genealogia e origem foi desenvolvida, acumulada e publicada em 7 livros chamados As Crônicas da Terra. Sua premissa distintiva e notoriedade derivam de seus pensamentos e interpretações da antiga cultura suméria, conhecida como Anunnaki, uma raça de seres alienígenas semelhantes a deuses que teriam origem no planeta místico Nibiru, também apelidado de planeta inexistente ou planeta X. Os livros de Sitchin venderam milhões de cópias em todo o mundo e foram traduzidos para mais de 25 idiomas. Portanto, de acordo com uma interpretação generalizada e tradução de textos religiosos mesopotâmicos, disse que o planeta Nibiru passa pela Terra a cada 3.600 anos, quando os Anunnaki visitam nossas terras para estudar e investigar nosso progresso como espécie. Em um de seus volumes publicados intitulado The End of Days, Sitchin calculou que a última passagem conhecida de Nibiru ocorreu em 556 a.C. Se isso for verdade, espera-se que esse planeta errante chegue novamente por volta do ano 2900. Porém, foi em seu primeiro volume, chamado The 12th Planet, que o autor mergulhou vigorosamente no conceito, afirmando que o 12º planeta além de Netuno é o lar dos Anunnaki, uma afirmação que lhe trouxe grande sucesso, mas também ridículo e um segmento cultista. Talvez a razão para o desenvolvimento de uma audiência tão dedicada seja que suas explicações resumidas vão contra a corrente da espiritualidade, religião e teorias científicas generalizadas. Ao questionar o status quo em relação à interpretação arqueológica, histórica e literária, a abordagem de Sitchin certamente tem gerado discussões e buscado uma compreensão alternativa da evolução e do cosmos. Para aqueles que acreditam, questionam ou discutem narrativas mitológicas e folclóricas, os Anunnaki estão se tornando rapidamente um ponto focal de estudo, ao lado das lendas gregas e nórdicas. Antes mesmo dos gregos começarem a louvar Zeus ou os egípcios adorarem Osíris, o deus dos mortos, disse que os sumérios honravam os deuses Anunnaki. Sitchin acredita que essas impressionantes entidades não apenas trouxeram o projeto da humanidade para a Terra, mas também realizaram feitos tecnológicos, como a invenção do arado, e ajudaram o povo sumério com o conceito de tempo e marcação do tempo. A história conta que os Anunnaki chegaram à Terra há aproximadamente 450 mil anos em busca de ouro e outros minerais, que poderiam ser usados para restaurar a atmosfera em seu próprio planeta, Nibiru. A mineração dessas commodities começou na região da África, mas eles logo perceberam que não poderiam continuar a cavar de forma eficiente. Então, os Anunnaki projetaram uma raça inferior de escravos geneticamente criados, que poderiam trabalhar por mais tempo e de forma coletiva. Assim, acredita-se que os seres humanos ou Homo sapiens foram criados geneticamente para esse propósito.
Embora possa não parecer o caso no mundo moderno de hoje, com política, classes sociais e a suposição ignorante dos seres humanos de que estamos no topo da suposta cadeia alimentar e controlamos o destino de nosso planeta, a história conclui que somos apenas servos desses seres extraterrestres de Nibiru. Quanto às evidências físicas para apoiar a teoria proposta por Sitchin e outros, podemos tentar decifrar isso através dos mapas estelares das civilizações sumérias, que foram milagrosamente escavados e preservados. Essas antigas tabuletas exibem inscrições e descrições das estrelas e planetas por astrônomos que foram educados ou instruídos por seus mestres a observar e calcular os padrões do cosmos. É inegável que a tecnologia, hardware ou conhecimento dos limites exteriores do espaço e das constelações estelares não existiam naquela época, então como eles poderiam identificar uma área tão vasta fora de sua própria localidade? É aí que os mapas vindos de Nibiru para a Terra apresentam detalhes precisos do planeta inteiro do espaço, uma perspectiva impossível para os antigos sumérios por conta própria. Um desses fascinantes mapas estelares está localizado na Biblioteca Real de Ashurbanipal, nomeada em homenagem a Ashurbanipal, o último grande rei do Império Assírio. O edifício, que exibe uma impressionante coleção de mais de 30.000 tablets e fragmentos de argila datando do século VII a.C., mostra um tablet cuneiforme babilônico de 350 a 50 a.C. que detalha com precisão a localização de Júpiter. O que é tão intrigante sobre essa peça é que ela não apenas identifica a posição do gigante gasoso planeta, mas também é incrivelmente precisa em sua descrição calculada de sua órbita, deixando cientistas e astrônomos perplexos. A biblioteca também contém o famoso e fantasticamente preservado poema A Epopeia de Gilgamesh, considerado um dos textos escritos mais antigos de toda a história humana. Assim como O Paraíso Perdido de Milton e Eneida de Virgílio, a Epopeia de Gilgamesh conta a história do rei-herói da antiga Mesopotâmia enquanto ele viaja pela terra lidando com uma variedade de emoções, encontrando deuses, seres perigosos, e por fim, a morte. O estudo dessas obras está em andamento e se torna cada vez mais valioso a cada interpretação e exame. Apesar de desenvolver uma enorme base de fãs, leitores e estudantes, Sitchin também atraiu muitos críticos e céticos de suas obras e teorias, a maioria das quais foram rejeitadas por cientistas e historiadores proeminentes. Muitos duvidam de sua análise e os detratores publicamente criticaram seus métodos, alegando que eles são mal traduzidos ou ignorantes da academia histórica existente. Do ponto de vista astronômico, o cientista sênior da NASA, David Maurice, afirma que Nibiru não é real e não há 10º planeta. O Dr. Michael S. Cia, que faleceu no início de 2023, detentor de um PhD em Bíblia hebraica e línguas semíticas, também era cético. Ele era um estudioso americano do Antigo Testamento bíblico e autor cristão, com extenso treinamento em história antiga, e argumenta que não há menção de uma conexão entre os Anunnaki e o misterioso planeta Nibiru na maioria dos textos antigos. Outro nome mais recente a chamar a atenção quando se trata de assuntos sobre antigos alienígenas e nosso lugar no cosmos é o de Graham Hancock. Nascido em 2 de agosto de 1950 em Edimburgo, o escritor subiu na escada das teorias pseudocientíficas envolvendo antigas civilizações e terras perdidas. Uma especulação que lhe rendeu fama e críticas na mesma medida é a possibilidade de que uma avançada civilização da Era do Gelo tenha sido destruída em um grande desastre e que aqueles que sobreviveram à catástrofe transmitiram seu conhecimento aos caçadores-coletores, dando origem às primeiras civilizações conhecidas do Antigo Egito, da Mesopotâmia e da Mesoamérica. Depois de estudar sociologia na Universidade de Durham, Hancock trabalhou como jornalista em vários jornais do Reino Unido antes de escrever os livros que o impulsionaram em sua teoria para a esfera pública. Aparecendo em grandes programas de televisão e rádio, Hancock está firmemente convencido de que os registros históricos de eventos passados e de antigas civilizações estão incorretos ou falhos em sua narrativa. Embora ele afirme, não sou acadêmico, não sou arqueólogo, sou um escritor que comunica ideias ao público.
Esse ex-jornalista está levando suas hipóteses teóricas para a sociedade, discutindo tais probabilidades com estudantes, estudiosos e historiadores em toda a área educacional. Em 2015, seu livro A Mágico dos Deuses discute a ideia de uma futura inundação ou impacto de cometa que aparentemente ocorreu 12 mil anos atrás, cujas últimas evidências apontavam para uma catástrofe semelhante ocorrendo novamente. Isso nos leva a questionar ou relacionar a proposta de alienígenas antigos. Hancock escreve: a outra coisa que quase sempre acompanha esses mitos é a noção de uma civilização antediluviana, algo que existia antes do dilúvio e foi destruído por ele. Eu não conseguia ver nenhum bom motivo pelo qual esses mitos universais não pudessem ser uma memória desse evento, mas descobri que essa ideia não havia sido explorada. Assim como Sitchin, Hancock enfrentou sua parcela de críticas e questionamentos em relação às suas obras e crenças. No entanto, não faz muito tempo que uma peça de evidência surgiu para apoiar sua teoria. O Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica da Índia anunciou ter descoberto ruínas de uma antiga cidade a 25 milhas da costa de Gujarat. Enquanto a busca continua para encontrar essas antigas cidades perdidas, Hancock tem liderado o argumento de que talvez nunca tenhamos, de fato, estado sozinhos, afirmando agora que temos uma clara probabilidade de grandes cidades no fundo do Golfo de Cambai e outras estruturas no sudeste da Índia que têm de 9 mil a 10 mil anos de idade. A lógica se desfaz, é realmente incrível. E assim chegamos ao fim deste episódio. À medida que continuamos a fazer progressos surpreendentes em tecnologia, tesouros arqueológicos como ruínas antigas ou tábuas podem ser localizados e estudados como nunca antes. Em um mundo onde a história está constantemente sendo reescrita, mal compreendida e desacreditada, a possibilidade de que nossos antigos ancestrais tenham chegado de outro planeta e nos tenham criado deliberadamente para seu próprio uso não está além das fronteiras da possibilidade. Com cada nova tábua, escrita ou tesouro que é encontrado, juntamente com o trabalho que a NASA e outros estão realizando, talvez possamos descobrir mais sobre nós mesmos do que sobre extraterrestres e o cosmos. Espero que tenha gostado deste vídeo e gostaria de ouvir sua opinião sobre tudo isso nos comentários abaixo. Você acredita que os humanos foram trazidos pelos Anunnaki e que existiram antigas civilizações que viveram muito antes dos humanos? Deixe seu comentário abaixo, com um polegar para cima se você acredita que isso seja verdade ou um polegar para baixo se não acredita nessa teoria. Obrigado por assistir e, como sempre, continue evoluindo. Até a próxima!